Olá pessoal, vamos aqui gravar mais uma aula. Essa é a aula 3 da semana 3, de acordo com os PETs, né? Nós estamos seguindo. Vamos lá, a temática dessa aula será a nova ordem mundial, mundialização ou globalização. Vamos lá. Bem, definições importantes. Importante primeiro a gente definir o que seria globalização, né? Globalização é um termo que passou a ser utilizado, né, de forma mais frequente a partir da década de 1960 e desde então não possui uma definição única aceita. De forma geral, globalização pode ser definida como uma maior integração e intensificação entre os países e as pessoas em um processo que abrange aspectos políticos, econômicos e sociais. Dentre suas características, figuram a ligação a localidades distantes, impulsionamento do comércio mundial, como movimentação de capital, avanço dos meios de comunicação e transporte. Mas, em outras palavras, facilitando melhor o entendimento aí, globalização é o termo elaborado na década de 60 a 80, né, onde ganhou maior força essa definição para descrever o processo de intensificação da integração econômica e política internacional, marcado pelo avanço nos sistemas de transporte e de comunicação. Por se caracterizar por um fenômeno de caráter mundial, muitos autores preferem utilizar o termo mundialização. Porém, mundialização de fato é um pouco diferente, né, da globalização. Muitas vezes eles utilizam esse mesmo termo, porém são situações completamente opostas, né? Mais que tenham sentidos aproximados, mundialização é diferente. Veremos aqui nessa definição. O termo mundialização é constantemente utilizado como sinônimo de globalização, como nós falamos anteriormente, mas autores como historiadores e cientistas políticos, René Dreyfus, 1996, e o sociólogo Renato Ortiz, 1994, se refere a ele como um processo que envolve a cultura associado principalmente aos modos de viver e pensar. Essa mundialização aí seria a influência, né, que acaba de um povo sobre o outro. Sendo assim, para esta aula, o termo mundialização estará relacionado às mudanças, incorporações e assimilações de hábitos e costumes de outros lugares e sua interligação. Organizações mundiais. É importante a gente falar também sobre globalização, sobre essas organizações mundiais que acabam, de certa forma, influenciando nos meios da globalização, tá certo? Essas organizações mundiais surgiram em sua maioria na metade do século XX, né, no pós-Segunda Guerra, né? E, no entanto, foi com a globalização e o fim da Guerra Fria com que elas se consolidaram como importantes atores do cenário internacional, passando por um relativo período de fortalecimento. No cenário mundial, atuam na elaboração e regulação de normas, suscitam acordos entre países, buscam atender determinados objetivos, entre outras funções. Existem incontáveis organizações internacionais, isto é, aquelas instituições formadas por dois ou mais estados. Porém, no que concerne ao âmbito geopolítico, econômico e humanístico global, algumas delas se destacam pela sua importância. Entre elas podemos citar a ONU, que seria a principal organização mundial, né? A OMC, Organização Mundial do Comércio, a OTAN, Organização do Tratado Atlântico Norte, o Fundo Monetário Internacional, o FMI, né? Banco Mundial, Organização Internacional do Trabalho, OCDE e a OPEP, né? Seria a Organização do Petróleo. Mas só a nível de conhecimento, tá certo, pessoal? Seguimos. Definições importantes. Desde o fim da Segunda Guerra Mundial, tivemos uma organização política baseada na bipolaridade mundial entre Estados Unidos, que era um país capitalista, e a União Soviética, né, que era socialista, né? Ela tinha uma ideologia diferenciada. Com o fim da Guerra Fria,
foi iniciada uma nova ordem mundial, baseado não mais na bipolaridade, mas na multipolaridade, né? Onde vários países ali assim se tornaram polos do poder, né? A ordem multipolar, defendida por alguns historiadores e geógrafos, dita que o poder estaria dividido entre diversos países, como Alemanha, Estados Unidos, Japão, China, Índia e Brasil, entre outros. Esses seriam alguns dos principais países que detinham um poder elevado nesse período. No entanto, essas mudanças também, de uma ordem bipolar para uma multipolar, ainda enfrentam críticas, né, do que se refere a uma ordem cultural e militar. Considera-se que existe uma ordem unipolar, né? Alguns pesquisadores, estudiosos, né, ainda defendem essa ordem unipolar, né, onde tem um único polo de poder, que seria os Estados Unidos. Devido ao poderio militar, né, econômico e político de influenciar os demais países, por isso ele está muito à frente dos demais. Aí é chamada essa ordem unipolar. Bem, aqui seriam alguns estágios de integração econômica. Nesse quadro, a gente pode ver as definições ali assim desses blocos econômicos, como a área de livre comércio, né, que é a ausência de barreiras tarifárias e não tarifárias entre os países, a união aduaneira, né, ou união alfandegária, que é um passo diante das relações de área de livre comércio, né, pois estabelece tarifas externas comuns para países importados e terceiros países. Temos também o mercado comum, né, que é um passo além da união aduaneira, já que estabelece a livre circulação de trabalhadores, serviços, capitais e implica maior coordenação das políticas macroeconômicas, além da harmonização das legislações nacionais, trabalhistas, previdenciárias e tributárias. E temos a união econômica, né, que prevê uma moeda e um banco único para os países do bloco. Para o seu funcionamento efetivo, os países devem possuir níveis compatíveis de inflação, déficit público, taxa de juros. As taxas de câmbio se tornam fixas entre esses países. Bem, os blocos econômicos. Vamos falar de alguns blocos econômicos aqui, né? Apesar da criação dos blocos econômicos remeter à década de 50, com a formação da Benelux, né, no pós-Guerra Fria, esses blocos começaram a ganhar maior importância. O Benelux, né, é uma organização econômica da Europa, né, que gerou o que seria mais tarde a União Europeia, né, onde se tem a chamada zona do euro, né. Diante do consequente aumento da competitividade com a expansão da globalização e do neoliberalismo, foi necessária a criação de blocos como forma de proteção e fortalecimento econômico. Alguns exemplos desses principais blocos da atualidade, podemos citar a União Europeia, né, que era a antiga Benelux, o Mercosul, né, o Mercado Comum do Sul, que pegam ali, abarca os países da América do Sul, o NAFTA, né, que pega os países norte-americanos, né, e a APEC. Bem, aqui seria os principais blocos econômicos do mundo, né, e sua distribuição aí. Tá certo? Esse vídeo aí assim, para você fazer uma análise nesse mapa aí, tá certo? Onde temos os países integrantes e suas áreas de influência. Vamos falar agora sobre o NAFTA, né? É um antigo conhecido nosso aí, né? Quando nós falamos da formação dos Estados Unidos, né? E das políticas que envolvem a América, é impossível falar disso sem falar do NAFTA, né? Acordo de Livre Comércio da América do Norte, né? É uma sigla em inglês, é um acordo econômico comercial, também chamado de bloco econômico formado por Estados Unidos, Canadá e México. Vou falar superficialmente sobre esses blocos aí, pessoal, para a gente não perder tanto tempo, né? Temos também o Mercosul, né? A sigla do Mercado Comum do Sul, né? Um bloco econômico composto atualmente por 4 países da América do Sul, né? Esses 4 principais países foram os formadores, né? Porém, a Venezuela chegou mais tarde um pouquinho,
né? Aí podemos citar os 5 países como parte desse Mercosul, né? O Brasil e a Argentina, que são os principais, as maiores potências desse bloco, juntamente com Paraguai e Uruguai, e posteriormente a entrada da Venezuela. Temos também a Comunidade Andina ou o Pacto Andino, né? É uma sigla em espanhol, né? Da abreviado é o CAN, né? É um bloco econômico sul-americano formado por Bolívia, Colômbia, Equador e Peru, né? Esses países andinos, né? Devido à Cordilheira dos Andes, como são chamados. A União Europeia, né? Que é um dos principais blocos econômicos aí do mundo, né? É um bloco econômico e político europeu formado por 28 países, dos quais 19 utilizam o euro, né, como moeda, né, e forma assim a chamada zona do euro, como eu já havia falado anteriormente, né. Os demais países possuem moeda própria, mas têm vantagens em relações comerciais à União Europeia. Também prevê a livre circulação de pessoas dentro do bloco. Interessantíssimo, né? Além de manter uma única moeda, né, ainda tem a livre circulação de pessoas nesses países que compõem o bloco aí. Aí temos os países componentes, né, do bloco, à nossa esquerda, e à nossa direita temos a chamada zona do euro, né, os países que compõem ali, que utilizam o euro como moeda. São países da União Europeia que usam o euro: Áustria, Bélgica, Chipre, Estônia, Finlândia, França, Alemanha, Grécia, Irlanda, Itália, Luxemburgo, Malta, Holanda, Portugal, Eslováquia, Eslovênia e Espanha, além de Kosovo e Montenegro, que não fazem parte da União Europeia, mas utilizam o euro como moeda. A APEC, né? Como falamos anteriormente lá, Cooperação Econômica da Ásia e do Pacífico, é um dos principais blocos da atualidade, envolvendo gigantes como os Estados Unidos, China, Japão, Austrália e Rússia, né? Um bloco forte também, né? Onde temos grandes potências mundiais aí, né? Temos o Unasul, União das Nações Sul-Americanas, né? É um bloco que reúne 12 países da América do Sul, né? Os 12: América, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Guiana, Paraguai, Peru, Suriname, Uruguai e Venezuela. O acordo tem como principal objetivo fomentar a integração entre seus países membros, né? Ou seja, facilitar as negociações entre os países membros. A Ásia, né? A Associação das Nações Sudeste Asiático, né, criada em 8 de agosto de 1967, é um bloco econômico regional formado por países asiáticos. A sigla do bloco foi definida pela língua inglesa, né, onde forma essa sigla aí, né, Ásia. Embora tenha sido implementado em meados da década de 1960, foi em 1966 que o Tratado de Amizade e Cooperação, que foi definidas as diretrizes para sua atuação. Basicamente ficou definida a cooperação e o diálogo entre os estados, a paz entre eles, bem como a independência e soberania de cada estado membro. São eles, né? Esses seriam os países que compõem esse bloco aí, ó: Tailândia, Filipinas, Malásia, Singapura, Indonésia, Brunei, Vietnã, Myanmar, Laos e Camboja. Aqui tem um mapa onde estão esses países, pessoal. Vamos lá. O SADC, né, é a Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, né, que seria a África do Sul, né? É um bloco econômico formado pelos países da África Austral, como é chamada também. São eles: África do Sul, Angola, Botsuana, República Democrática do Congo, Lesoto, Madagascar, Malawi, Maurícia, Moçambique, Namíbia, Suazilândia, Tanzânia, Zâmbia e Zimbábue. Esses seriam os países que compõem esse bloco. Temos também o UMA, né, que seria a União do Maghreb Árabe, né? Foi criado em 17 de fevereiro de 1989, através do Tratado de Marrakech, assinado em Marrakech, né, em Marrocos. Os estados membros são Argélia, Tunísia, Líbia, Marrocos e Mauritânia. Esses seriam os países que compõem esse bloco aí.
Lembrando que esse bloco aí, né, essa união fica no norte da África. Podemos verificar pelo mapa aqui, né, a localização desses países membros. Temos também o Mercado Comum Centro-Americano, né, ou somente MCCA, né, uma sigla do espanhol. Foi criado em 1960 e é formado até hoje pelos países fundadores, né? Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicarágua e El Salvador. Esses seriam os países que compõem aí. Em 4 de junho de 1961 foi assinado o Tratado de Integração Centro-Americano com o objetivo de criar um mercado comum nessa região, né? Seguindo. Bem, aqui seria nesse mapa estaria a distribuição de um dos principais blocos aí que nós vimos aí no globo terrestre, né? Para a gente ter uma noção, no planisfério, né? Vamos falar assim. E agora fazer uma ligação entre globalização e neoliberalismo, né? Outra importante consequência do fim da Guerra Fria foi o crescimento e fortalecimento do processo de globalização, com a expansão dos sistemas financeiros internacionais e dos produtos, devido, por exemplo, às facilidades dos transportes, além da própria expansão da internet, diminuindo as barreiras ali nas comunicações, né? Mais uma vez, a globalização tem como peça principal dela ali assim, né, seria a evolução tanto nos meios de transporte, né, como também nos meios de comunicação. O neoliberalismo, que começa a crescer, a ganhar notoriedade na década de 80, se expande ainda mais com o crescimento da globalização. O neoliberalismo marca o momento em que, novamente, é adotado no Estado mínimo, como percebido nos governos de Margaret Thatcher e Ronald Reagan. Para facilitar, coloquei aqui uma definição simples do que seria o neoliberalismo, né? Uma doutrina desenvolvida a partir da década de 1970, que defende a absoluta liberdade de mercado e uma restrição à intervenção estatal sobre a economia, só devendo esta ocorrer, nessa intervenção, em setores imprescindíveis e ainda assim num grau mínimo, né? Bem, pessoal, encerrando mais uma aula aí assim de geografia, né? Espero que todos tenham entendido, né? Eu vou deixá-la disponível aí toda vez que vocês sentirem a necessidade de relembrar ou guardar alguma coisa, podem recorrer ao canal, tá certo? Um abraço a todos aí, até a próxima.